Fala pessoal, tô aqui com o Flávio Augusto. Fala, Nando. O bilionário brasileiro sem BNDES, né, rapaz? Que é isso, cara? E aí? Puta que eu pariu. Imagina. Montou a Wise Up, é dono do time Orlando City, vocês viram ele lá no Danilo Gentili, garboso lá. Você viu o negócio aí da Orlando, né, cara? Eu tava com a jaqueta do Orlando, exatamente. Você aprendeu a amar o negócio ou amou na hora que comprou? Agora eu vou amar. Eu sou brasileiro, né? Acho que todo brasileiro gosta de futebol, todo brasileiro curte futebol, é metido a técnico, né? Pode crer, eu só assisto na Copa, eu sou a exceção, né? Olha aí. Não, mas você é futeboleiro de Copa, também tem esse público, né? E aí eu acabei me envolvendo com um negócio depois que eu fui morar nos Estados Unidos, meu filho começou a jogar futebol, eu comecei a observar, porque todo empreendedor é esse cara observador, questionador. Comecei a questionar como é que era aquilo lá. E eu estava capitalizado, eu tinha vendido a minha empresa no Brasil, na ocasião, e enxerguei que era uma boa oportunidade, né? Lá em 2012, falar em futebol nos Estados Unidos é um negócio meio louco, meio, futebol nos Estados Unidos e tal. Hoje é meio óbvio, né? Todo mundo está vendo o grande crescimento que tem a liga, mas naquela época eu tive que enxergar o que estava nos bastidores, o que não era assim, visível ao público, né? Que era o grande interesse das pessoas em futebol. Eu viajava com meus filhos para os torneios, era lotado de gente. Eu comprei uma pesquisa, indicava números incríveis sobre futebol. Só já em 2012, para você ter ideia, o soccer, que é o futebol nosso, ele tinha mais praticantes já que futebol americano, o basquete e o beisebol. E eu fiquei filho jogava? Meu filho jogava futebol, jogava bem, por isso que eu acabei me envolvendo com futebol. E acabou vendo o negócio. Você viu ali uma oportunidade. Eu vi uma oportunidade de negócio. Uma possibilidade de negócio, né? Eu gosto muito de futebol, mas eu não fiz esse negócio. Esse negócio não é paixão, esse negócio não é coisa de bilionário excêntrico, né? O cara enlouqueceu, comprou um time de futebol. Não é um negócio. É um negócio que eu enxerguei uma possibilidade e eu estava certo, porque realmente logo em seguida, nos anos que vieram, o futebol explodiu. Para você ter ideia de número, eu gosto de falar de números, a gente investiu $100 milhões nesse projeto. No ano passado, a gente vendeu 8% do clube numa avaliação de praticamente $500 milhões. Ou seja, em 5 anos a coisa realmente decolou e demonstrou que aquele timing era o timing bacana. Mas eu não quero falar de você já no topo, quero fazer você lá embaixo. Bora! Porque é o seguinte... Bora! Vocês não sabem, mas esse bicho aqui é músico, entendeu? E é músico de mão cheia, mão cheia. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês verem ele tocando uma música do Queen. Como é que é essa tua relação com a música, cara? Cara, a música fez parte da minha adolescência, né? Toda a minha adolescência. Com 11 anos eu comecei a pegar o violão e agarrei o violão, não soltei mais ele, né? E aí violão e guitarra sempre foi parte da minha vida. Eu respirei isso durante muito tempo. Eu não era, digamos, como você, você foi um cara que estudou música, você foi um cara muito dedicado, eu não fui tão disciplinado como você. E acabei indo por um outro caminho. Você foi mais... Deixa eu ver uma coisa. Você tinha banda? Como é que era? A gente tinha banda. Tocava em barzinho e tudo mais? Não, eu toquei algumas vezes, mas não deu muito tempo. Eu quero lhe perguntar isso daqui. Por exemplo, você é um cara que começou tocando, amava um negócio. Você nunca pensou em transformar isso em alicerce financeiro, a música? Você sempre enxergou a música como um hobby? Olha só, tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Então... eu tive que parar um pouco na música quando a minha meta passou a ser conseguir chegar a ser militar como oficial da Marinha. Então, na minha adolescência, meu pai era militar, sargento, ou seja, para quem não está familiarizado com a hierarquia militar, você tem os cargos de praças, chamados assim, até sargento, depois os cargos de oficial, as patentes de oficiais de tenente até o general e por aí vai. Ou seja, eu quis ser militar, quis ser oficial. Aí para isso você tinha que fazer uma prova muito difícil na ocasião. Eu sempre estudei em escola pública
E aí tive que me isso com preparar. 17 anos de idade? Não, isso com 14 anos. 14. Então ali o teu sonho já de música já ficou em um segundo plano. Eu continuei tocando, já mas não o era meu uma coisa... foco não era mais Entendi, a música. já não era um negócio para construir alicerces financeiros a partir da música. Não, eu nunca pensei. E aí quando eu entrei na Marinha, eu consegui passar, fiquei 2 anos lá no Colégio Naval. Acabou no final do segundo ano, eu fui desligado, não era um cara muito disciplinado, não é? Nada disciplinado. E a Marinha foi muito gentil comigo quando me convidou a me retirar. Mas é engraçado, porque um cara que constrói um patrimônio como você, as pessoas acreditam que é um cara que leva tudo ali numa organização quase que espartana. Se você quiser, a gente fala pra caramba disso. Eu me considero um cara muito indisciplinado, bastante indisciplinado. Mas é uma combinação de fatores, não é? Realmente não tem como você construir um negócio sem disciplina. O que me levou a ter disciplina é porque eu também sou um cara muito ambicioso. Mas a tua disciplina, então, eu posso dizer assim, que ela, quando você coloca o foco em alguma coisa, aí você vai aplicar a sua disciplina. Exatamente. Mas quando aquilo sai um pouco, começa a divergir um pouco, algo que você não gosta muito, você fala... Eu acho que isso acontece muito com o jovem hoje. O jovem hoje ele entra nessa linha de montagem, na escola, nesse modelo que o mercado apresenta, e aí ele não se identifica com aquilo. Quando ele não se identifica com aquilo, ele fica engolindo aquilo se torna insuportável para ele. Aí ele não se encaixa, ele não se encontra ali. Foi o que aconteceu comigo na Marinha. Eu não me encontrei na Marinha porque eu sou um cara muito criativo, muito questionador, muito observador. E a carreira militar, ela exige uma disciplina, de rotina, de horário, de padronização, e eu não me via dentro daquele padrão. Por exemplo, vamos pegar aqui um negócio. Para mim é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, a faculdade de música. Muitas faculdades de música aqui no Brasil, de guitarra. Você sabe quais são as técnicas, band, tal, etc. Não existe. Tem faculdades que têm um modelo, uma metodologia, onde, por exemplo, tapping não existe. Band não existe, two hands não existe. Sim. E aí é claro que você vira indisciplinado porque você não acredita naquilo que está acontecendo. Exato. Então a tua disciplina ela é focada no Então, mas o que acontece? Quando eu me desvencilho daquilo e falo, cara, agora eu quero ter o meu negócio, é isso que eu quero, a partir desse momento sou eu que quero, não tem ninguém me impondo nada. E quando a gente faz aquilo que a gente quer, aí você dá teu sangue naquilo. Aí a disciplina... ela foi para mim um meio para eu atingir o meu objetivo. Eu costumo dizer que eu sou mais ambicioso, que ambição não é ganância. É uma palavra que ficou meio queimada, é ambição. Não, ambição é fome, é vontade de acontecer, vontade de construir. Então eu tenho uma ambição, uma fome muito grande de fazer aquilo que eu quero fazer. Então a minha ambição é maior do que a minha disciplina. Então aí a minha disciplina se rende à minha ambição. E uma das coisas que eu acho muito legal no Flávio, que eu até comentei com ele, é que um homem que construiu esse patrimônio, né? Sem BNDES, sem não sei o que lá de governo, e vendendo a coisa que é mais preciosa na vida de uma outra pessoa, que é o conhecimento. Então, não tem, quando eu faço, por exemplo, lá, o mestre do capitalismo e tudo mais, e tal, os carros e... Tá bonita aquela cartola. Legal, gostou, cara? A putaria é grande ali, rapaz. Isso, tá cartolão. Botou um charuto ali, né, Você viu o mestre do socialismo, não? Não vi, não. Não, depois a gente tem que assistir o mestre do socialismo, que depois é o inverso. É o Nando Moura do Paralelo Inverso. Não vi. Mas, pois assim, aquilo lá é a materialização daquilo que você conseguiu fazer com muito esforço, vendendo conhecimento, vendendo coisas boas. Mas eu tenho certeza que em percursos como esse, de vez em quando a nossa mentalidade, né, a gente passa por momentos difíceis. E eu queria te perguntar quais foram os fracassos que você já teve como empreendedor e como é que você lidou com esses momentos. Que se não for um fracasso, mas pelo menos um momento que você precisava ali lidar. Momentos de mais dificuldade. Exato, porque você é um ser humano com qualquer outra pessoa. Claro. Eu acho que eu não tenho como eu não falar, se eu for falar dos momentos das minhas maiores dificuldades, não tem como falar do começo, né? O começo é sempre o mais difícil. E principalmente para um jovem de periferia, que não tem grana, que não tem referência, que não tem nada. Esse moleque, às vezes ele olha o que ele tem que fazer, enxerga uma barreira intransponível na frente dele e ele fica desestimulado. É muito difícil. Olha, dizer que é fácil é mentira, é bem difícil. Porém, é uma baita de uma mentira alguém dizer que é impossível. E esse é o ponto interessante. Eu, como um cara de periferia, nunca dependi de governo. Não é que eu fiz um clube sem depender de BNDES ou de Odebrecht, igual você comentou. Não. Quando eu era pobre, na periferia, submetido àquela situação humilhante
que um jovem de periferia passa, principalmente quando pega um ônibus cheio, um ônibus lotado, todos os dias. Eu falei também, cara. O meu não tava nem dentro do ônibus, eu tava esperando o ônibus passar, a puta fez 3 programas e a chuva em mim. A chuva caiu, não é? Horrível, né? Aí o ônibus para, você vai pendurado na porta, cara. Aí mulher dentro do ônibus, o cara se esfregando na mulher. É triste, cara. Cara, é deplorável. E a gente sabe que isso é resultado de um monopólio estatal, que cedeu para meia dúzia de amigos do governo ali, que é empresário ali, e aquilo é tocado de uma maneira que dê um resultado bom, não tem nenhum problema ter lucro, acho que o lucro é o que move a economia, mas a custa do quê? A custa de uma situação humilhante dessa da população. Verdade. E eu vivi isso aí, ninguém me contou, eu não li num livro, eu vivi isso daí, isso me marca muito. Então todas as vezes que eu falo do início da minha vida, esse foi o momento mais complicado. Tá? 4 em 4 anos batia lá candidato, fazendo 1000 promessas, cara, graças a Deus, nunca dependi de ninguém, não tenho compromisso, rabo preso com ninguém. Graças a Deus. E fui trabalhar e consegui sair ali dessa estaca zero. Então, esse momento, para mim, é o momento mais difícil, momentos que eu tive vontade de desistir, que eu achei que não dava, entendeu? Momentos que pesou realmente os desafios. Mas a gente foi passando, a gente não pode desistir. Não dá. Tem que ter um plano e não desistir. Tem que ter um plano. Mas esse plano vai dar vontade de desistir no meio do caminho. Eu já tive. Quem disse que não tem vontade de desistir é mentiroso. Todo mundo tem vontade de desistir. Eu tenho vontade de desistir todo dia. Mas não desista, cara. Eu falei pros caras no meu canal, eu falei assim, meu irmão, não tem um dia que eu não falo, vou largar esta porra aqui, entendeu? Vou largar esta merda aqui. Mas eu quero te perguntar outra coisa. Mas esse foi o momento mais difícil. Depois eu tive o privilégio, Orlando, só para concluir, eu tive o privilégio de começar meu negócio, acertei de cara, entendeu? Porque eu trabalhei vendendo curso de inglês por 4 anos. Então, quando eu fui abrir meu negócio, eu já sabia vender. E hoje, infelizmente, as pessoas têm preconceito com vender. Venda é um negócio considerada equivocadamente por muitos de 5ª categoria. E se a Apple não vender, a Apple quebra. Se a BMW não vender, ela quebra. Tudo quebra. Cara. Tudo quebra se não vender. Então, venda, no fundo, é a essência de qualquer empresa. Então, eu comecei como vendedor, trabalhando em telefone público, com ficha telefônica. Porque lá atrás, as empresas telefônicas eram estatais. E quando elas eram estatais, por pior que elas sejam hoje, que tem um monte de problema, quando elas eram estatais, custava $3.500 tu ter o direito de ter uma linha telefônica. Linha telefônica, a gente é veinho já, a gente lembra. A nova geração não conheceu isso. Pode crer. Não é? Hoje em dia o cara compra R$50, compra o chip e já era. O chip já era. Naquela época, a empresa que eu trabalhava tinha 10 pessoas na equipe de vendas. Ela tinha $35 mil para botar telefone. Não, o vendedor é para rua, no telefone público. Era o meu caso. Eu era esse cara lá no telefone público com fichinha, ligando para aluno para fazer matrícula. Pode crer. E aí o que acontece? Esse é o cenário que a gente vive, que a gente viveu, e por isso que a gente tem que superar e não pode desistir nunca. Né? E é importante, né, cara? Porque a venda, ela também, principalmente nisso, esse que eu acho que é o interessante. Vendedor de curso de inglês, o que você vendia ali era conhecimento, era a possibilidade de transformar a vida das pessoas também. Algo bom, você estava oferecendo algo bom para as pessoas. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, você está há quanto tempo lá nos Estados Unidos agora? Eu moro fora do Brasil, eu estou há 10 anos. Está há 10 anos fora do Brasil. Isso, morando fora, mas vindo no Brasil praticamente. O pessoal tem muita curiosidade, né? Nós passamos aí anos e anos com governos terríveis, uma propinocracia no Brasil, e as pessoas gostariam de saber qual é a principal diferença entre empreender nos Estados Unidos e empreender aqui no Brasil. Bom, eu adoro empreender no Brasil. Eu empreendo nos 2 países, né? Agora eu tenho o meu negócio no Brasil, no total, nós temos 10 mil funcionários no Brasil e no total eu tenho lá 300 funcionários nos Estados Unidos. Então assim, eu empreendo nos 2 lugares. Sem dúvida alguma, a burocracia que tem aqui no Brasil, o custo Brasil, ela é muito maior do que nós temos nos Estados Unidos. O acesso a capital que nós temos lá nos Estados Unidos é muito mais farto e mais barato do que a gente tem no Brasil. Por exemplo, eu abri a WiseUp com R$20 mil do meu cheque especial, com juros amigáveis de 12% ao mês. Juros amigáveis. Não é? Lá nos Estados Unidos, eu construí o nosso estado e parte dele nós fizemos um financiamento. Quando você compra uma casa e faz um financiamento, Sim, claro. Parte deles a gente fez um financiamento com juros de 3,5% ao ano, mais LIBOR, que dá mais ou menos um total aí de 5% ao ano.
É bem diferente, 5% ao ano, de 12% ao mês. 12% ao mês deve dar combinado aí em juro composto quase 200%. É um absurdo. 200 para 5, cara. É um absurdo. Aliás, a primeira coisa que nós ensinamos é nunca usar o cheque especial. Como é que você se livrou dessa merda? Eu vou te falar que... Você tinha noção que você estava fazendo? Tinha noção sim. Eu tinha 23 anos e eu tinha já 4 anos de estrada vendendo. Então, eu precisava do seguinte, cara. Por que eu peguei o cheque especial? Eu tinha um amigo que ia ser meu sócio. E ele ia vender um Voyage em 86 para poder a gente começar. Só que uma semana antes de começar, quando eu estava pedindo demissão, eu liguei para ele, ó, cara, agora é a hora, chega junto aí e tal. E ele amarelou. Pode crer. Ele ficou com medo, cara. E aí eu falei, cara, eu tenho que me virar. Tem que dar um jeito. Eu tinha um bom relacionamento com a gerente da conta, consegui aumentar o meu limite da Luciana e somado o meu da Luciana deu 20 mil reais. A gente conseguiu fazer. Por que eu não me assustei? Porque apesar de ser uma loucura, eu não recomendo isso para ninguém. Não recomendo, olha, não abra negócio com cheque especial. Tem coisa muito melhor. Mas eu dominava aquele negócio, entendeu? Eu só precisava vender 100 matrículas por mês para dar certo. E aí eu estava entre a glória e o caos. Sim. Que se eu fizesse 100, pá, bombava. Se eu não fizesse, era em dívida, endividamento, processo. Eu sei que você entende bem de processo, né? Sei que você não se assusta com isso, não, né, cara? Pode mandar bala. Mas processo trabalhista, tributo, enfim, ia me ferrar mesmo. Eu só tinha que fazer 100. Só que eu já vendia 600 por mês na empresa que eu trabalhava. Então, era menos assustador para mim do que assim. Ou seja, você já conhecia o mercado? Eu dominava. E já sabia aquilo que você podia fazer. Eu já sabia. Só dependia de mim fazer. E a sua esposa, Luciana... Ela cuidava do financeiro. Desde aquela cuidava do... Que nem a minha. Né? Você inventa as maluquices e ela segura a onda. Exatamente. Ela cuidava do financeiro. Qual é... Ela tinha 20 anos, eu tinha 23, eu tinha 20. Cara. Qual foi a importância da sua esposa na sua vida? Então, ela é fundamental, cara. Não, a importância da Luciana na minha vida começa quando eu, com 18 anos, comecei a namorar com ela com 15. Então, hoje dá BO, né? Hoje dá problema. Ela tinha 15, eu tinha 18. Aí a gente começou a namorar e foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, preciso ganhar dinheiro, porque eu precisava pagar o cinema, né, pagar o restaurante, dar um presentinho. Tinha acabado de sair expulso da Marinha, minha moral estava baixíssima em casa. E aí começou. Aí, assim, Luciano, aí eu comecei a vender relógio. Foi a primeira coisa que eu comecei a vender foi relógio. Aí depois eu comecei a trabalhar no curso de inglês. Pode crer. Só que a Luciana é um lado meu mais pé no chão. É uma pessoa, eu sou uma pessoa muito assim, expansiva, criativa, ousada e arrojada. Ela também é arrojada porque ela vai. Claro. Agora, eu nunca tomei uma decisão que não tivesse 100% de acordo com ela. Então, se eu não fosse capaz... Na minha casa é a mesma coisa. Olha aí. Olha só. Se eu não fosse capaz de convencer a Luciana, cara, eu não avançava. É verdade. E aí a Luz, por quê? Era importante eu ter ela do meu lado, fechada comigo. Então, a saída, quando eu pedi demissão, quando eu abria o WhatsApp... E a Luciana também era uma pessoa que tinha um lado, uma visão mais estrutural da coisa. Porque eu ia avançando, trabalhando vendas e desenvolvendo produto, e ela ia fazendo o quê, cara? Ela fazia as obras, ela expandia, ela cuidava de todo o back-office. Agora, tu imagina o que é você abrir um negócio sem dinheiro, no cheque especial, a importância do financeiro, da diretora financeira. Então, a Luciana foi fundamental. Ela que negociava com o banco, ela tinha 20 anos, cara. Sentava com o banco, fazia reunião. Ou seja, é o lado do negócio que pouco se vê. Mas se eu não tivesse esse lado... É o alicerce da sua vida. Eu não avançava. Ela é o alicerce da sua vida. Sem dúvida, eu não avançava. E a gente faz 27 anos de casado agora, né? Graças a Deus, parabéns. Parabéns, irmão. 27 anos de casado. E olha, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Você tem ou teve algum modelo de empreendedor de sucesso que te inspirou ou que te inspira? Ou você foi sempre no teu feeling mesmo e aí você ia vendo as coisas depois, que o cara falava, tirava alguma coisa aqui, mas modelo não? Isso é muito interessante. Eu nunca tive modelo. Eu tive vários momentos, né? Assim, no geral, quando eu comecei, o modelo era a referência que eu tinha, porque eu tinha trabalhado 4 anos vendendo. Eu enxerguei que eu poderia ter um curso de inglês para adultos, porque as escolas de inglês eram para criança e adolescentes. Então, a WhatsApp foi concebida assim. Então, assim, ali seguiu muito mais a experiência que eu tinha tido e eu melhorei aquele formato, aquele processo. Ao longo do caminho, o negócio foi evoluindo. E 2 empreendedores foram assim uma referência para mim interessante. Um é o Silvio Santos. Engraçado que eu tive com ele num jogo lá em Orlando, ele esteve lá comigo, agora recentemente. E eu sou muito fã do Silvio Santos. Porra, abrir esse negócio aí foi mal barato pra você, hein? Foi muito legal.
eu sou muito fã do Silvio. O Silvio assistiu o jogo comigo do meu lado. E aí... Ele é do jeito da TV também? Cara, deixa eu te falar. Olha, ou é diferente? Ele vai chutar. Quando ele deu um raio do meu lado, eu falei, eu não acredito. É igual que é na TV, então, pô? Ele é assim, cara. E eu achei demais, cara, isso. E o Silvio foi muito bacana. Então, ele foi uma referência por quê? Porque o Silvio Santos, ele fez uma gestão por comunicação. Se você observar, o Silvio Santos é aquele cara que aparece na televisão, aquele cara que é um artista, que tem uma emissora de televisão. Toda emissora vive de publicidade. Ela bota conteúdo e vende publicidade. O Silvio fez diferente. O Silvio, o principal modelo de negócio deles eram os produtos dele. Então ele vendeu Carnê do Baú, Telecena, Jequiti, que é o último agora, não é? O banco que ele tinha, enfim, os produtos ao redor, grande parte do faturamento dele era gerado por esses produtos. Logo, o império de comunicação que ele desenvolvia era uma maneira dele expor o produto dele e vender. Então, é bem diferente do modelo da TV Globo, por exemplo, que simplesmente vende publicidade. No meu caso também, cara. Quem é que vai me patrocinar? Eu sou meu próprio patrocinador, eu crio os meus produtos. Tem que criar os seus produtos. Mas esse modelo é muito interessante porque era uma gestão por comunicação. Como ele era um comunicador, isso foi uma referência interessante para mim, porque na nossa empresa eu acabei me tornando um comunicador interno para o nosso pessoal e liderava através de meios de comunicação. Desde cedo a gente tinha canais de televisão interno, usando a internet, satélite, justamente para poder fazer treinamentos e fazer a liderança da nossa empresa. Num segundo momento, Steve Jobs foi um cara que me inspirou muito, porque ele era um cara inovador. A visão dele, quando ele criou o iPhone, né, era mais do que um telefone, é uma plataforma, é um marketplace. Aqui dentro tu tem tua senha, tu tem o iTunes, que na época acabou com a indústria fonográfica, ao mesmo tempo o App Store, a App Store, onde você vende... Enfim, isso tudo aqui, cara, é uma máquina de fazer dinheiro para a Apple, que foi um modelo de negócios criado pelo Steve Jobs. E isso também sempre me inspirou muito, porque eu entendia que eu não precisava inventar uma coisa, eu poderia inovar dentro do mesmo setor. Eu não inventei curso de inglês. Então eu poderia inovar dentro do mesmo setor, com um modelo de negócio, onde eu tivesse uma grande geração de valor. Uma das coisas que é importante é que muitas pessoas elas esperam ter a ideia milionária. Mas é muito mais importante fazer, ir atrás, do que ter... não é todo mundo que vai inventar um iPhone novo, você está entendendo? Ou alguma coisa. Então, mas inovar é diferente de inventar. Exato. Isso que é importante. Inovar é você fazer o que, às vezes, não é só você criar uma coisa que não existe. Às vezes é você fazer a mesma coisa que já existe há anos, mas fazer melhor, ou fazer mais rápido, ou fazer mais barato. Se você conseguir fazer coisas que já existem melhor, mais rápido, ou seja, mais eficiente e mais barato, você está entregando um valor para a sociedade e aí você vai ter dinheiro como recompensa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já era empreendedor durante o governo do Fernando Henrique, Lula, Dilma. Qual desses governos aí você mais sofreu para empreender e quais suas perspectivas para os próximos 3 anos e meio? Vamos lá. Eu já tenho 47 anos. Né? Com 47 anos já vi muita coisa, já ouvi muita coisa. Eu digo para você que, do ponto de vista de governo, a maior ação governamental que fez mais diferença na vida do brasileiro se chama Plano Real. Quem é da época se lembra o que aconteceu no Plano Real. Eu não estou me referindo aqui ao governo... O cara remarcando o bagulho ali toda hora, todo dia. É que a nova geração não viveu o que nós vivemos. Né? O cara trocava... Mas tu já tinha escola ali de inglês nessa época? Não, eu comecei 1 ano depois do Plano Real. Então eu diria para você que, sem dúvida alguma, ter começado a WhatsApp na época do Plano Real foi uma diferença muito grande. Porque até por causa da paridade, dólar real. As pessoas não têm ideia o que é 86% de inflação por mês. As pessoas não têm ideia hoje o que é você remarcar preço 2, 3 vezes por dia. Os preços mudavam os preços. Era loucura. Era uma loucura. Teus pais chegavam e falavam assim, corre para abastecer o carro. Corre para abastecer, corre para comprar comida. Porque amanhã o mesmo dinheiro que você tinha não dava para comprar comida. Exatamente. Então as pessoas não têm ideia. O Plano Real ele entrou e estabilizou a economia. Tanto entrou que mesmo com os governos de esquerda todos sendo contra o Plano Real e votando contra o Plano Real, depois os próprios governos de esquerda mantiveram a mesma política monetária, porque obviamente
Pronta do Banco Central, pronta exatamente, entendeu? Aquele tripé econômico, todo aquele... A Dilma que depois acabou cagando. A Dilma que tentou mudar não, ela mudou esse tripé e aí deu no que deu, aí a economia foi uma tragédia. Né? Foi uma tragédia. Agora, fora isso aconteceu antes de eu abrir a minha empresa. Eu sempre tive uma filosofia minha. Eu não vou ser refém de nenhum governo. Qualquer coisa boa ou ruim que algum governo fizer, não que eu seja alheio à política. Eu acho que todos nós somos seres políticos. Mas eu decidi não depender de político para poder criar o meu negócio. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu não vou depender de político, seja quem for, de direita, de esquerda, de centro, não importa, eu não vou depender. Eu vou criar e vou desenvolver e vou tocar o meu negócio. Então eu cresci muito em todos os governos. Não teve um governo que eu cresci mais, um governo que eu tenha crescido menos. Graças a Deus. Cresci muito com o Fernando Henrique, cresci muito... Fernando Henrique nada, né? Cresci comigo. Mas no governo dele, no governo do Lula, no governo da Dilma... Na realidade, no governo da Dilma foi pior, porque eu vendia o WhatsApp em 2013. 2013 era o primeiro ano do governo da Dilma, não era? Isso. Exatamente. Não, desculpa, era o primeiro mandato da Dilma. Isso, que ela começa aí a derrubar o tripé econômico brasileiro. Mas eu vendi... Você vendeu na hora certa. Mas eu nem sabia, né, cara? Toma aí. Eu vendi no início de 2013. Eu passei o ano de 2012 negociando e vendi no início de 2013. Pode crer. Só que é o seguinte, de 2013 a final de 2015, o Brasil virou outra coisa. Inflação de mais de 10%. Cara, tu deu uma sorte do caralho também, viu? Cara, eu não sabia. Realmente, não planejei. Se eu falar que eu planejei, é mentira. Não chegou lá pra Dilma e falou, fode essa porra toda aí. Não falei pra Dilma. Não, nada disso. Não pedi nada disso pra Dilma. Eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa pra lá. E aí o que acontece? Aí eu vendi. Quando eu fui recomprar, eu recomprei no dia 15 de dezembro de 2015. O dólar estava 4,15. Pode crer. Eu vendia 1,80 o dólar, 4,15 em dezembro de 2015. O que estava acontecendo em dezembro de 2015? Era o caos. Manifestação, não é? Toda hora a manifestação, o Brasil parava, era greve. Não tinha o que fazer era o período pré-impeachment. Era aquele período, era o caos. Era aquele momento que um monte de gente estava indo embora do Brasil e eu estava pegando 390 milhões de reais e recomprando a WhatsApp. Você tá louco. É uma loucura também, né, cara? É uma loucura isso aí também. Mas não é. Pensa comigo, mestre do capitalismo. Pensa comigo. Qual é o melhor momento de comprar? Não, sim, quando o negócio tá barato. Baixo. Claro, quando tá baixo. E qual é o melhor momento de vender? Não, cara, mas o foda é o seguinte... Não, mas tem que ter coragem. É lógico que tem que Esse ter. É o ponto. Porque você compra barato, mas quem é presidente da República? Dilma. E quem entra depois? O pirão da cabeçona. Mas é que eu te falo, cara. Eu tem sempre... que ter uma coragem fodida aí. O único risco... O que a Luciana falou? Cara, tu quer saber o que ela falou? Fala. Ela falou assim pra mim. Ela sabia que eu dava conta e ia virar. Rapaz. Nada, se ela falou assim, Flávio, eu concordo que você recompra. Mas tem uma exigência. Ela me fez uma exigência. E eu nunca falei sobre isso, é muito interessante. Você tem que se divertir. É mesmo, cara? Porque ela sabe que eu sou intenso, né, cara? Sem estresse. Você tem que se divertir. Eu falei, cara, me comprometo com você, vou me divertir. Vou dar risada pra caramba. E vou entrar e vou me divertir. E tem sido muito trabalho. E assim, eu comprei a empresa em baixa, tendo que aportar 8 milhões tu teve que fazer toda uma estruturação de marketing de novo, teve que fazer toda uma estruturação de tudo. Tudo, de produto, mudamos a sede de São Paulo para Curitiba, que eles tinham mudado, a gente mudou tudo. Não é? Mas o detalhe é o seguinte, a oportunidade que a gente... qual era o meu risco? Eu penso no risco. O que pode dar errado? O risco é o Brasil virar em Venezuela. Podia virar, rapaz. Eu não acreditava nessa hipótese. Tu é muito doido, Sabe por que eu não acreditava nessa hipótese? A Venezuela, eu morei na Venezuela, tá? Eu morei em 1993 na Venezuela, quando Hugo Chávez estava preso. Porque Hugo Chávez estava preso porque no ano anterior ele fez uma tentativa de golpe militar armado na Venezuela. Entrou em confronto com o exército, foi derrotado, foi preso. E eu morei no ano seguinte lá. E era um país... Bom, em 93 o Brasil era inflação de, 80% ao mês, aquele caos. E Venezuela era igual aos Estados Unidos, cara. Venezuela era um espetáculo. Hoje tá essa merda. Não, mas como é que... Foi destruída. Virava, porra. Mas sabe por que não virava? E sabe por que eu não acreditava que virava? Então foi aposta, né? Foi aposta também. Não, a aposta é uma coisa um pouco aleatória. Claro que tem sempre risco de dar errado, tá? Mas qual foi a minha tese? O Brasil, para virar Venezuela, precisaria ter as Forças Armadas alinhadas com quem quisesse transformar o Brasil em Venezuela. E eu sempre enxerguei as Forças Armadas como sendo um pilar
da Até pela tua Constituição. experiência, você vê, Eu fui militar. Experiência ali, tá. E meus amigos hoje são no topo da Marinha. Eu tenho contato com eles até hoje. É gente muito bacana. Gente que é teu fã, inclusive. É mesmo, cara? Manda um abraço pro Bozó lá. Ô, Bozó, um abraço aí, meu irmão. Bandidão ilícito. O Bozó da Marinha, cara. É isso, capitão de Mar e Guerra. Pô, os caras- Doutor Bozó, é isso aí. Os caras gostam muito de mim, cara. Não só no Exército, Marinha, Então, o Aeronáutica. pessoal gosta muito de você. Agora, o Polícia que acontece? também. Lá dentro, eu via a mentalidade. É um pessoal muito bem preparado. Não é? Eu via que não tinha, né, aquele general lá, o Vilas Boas, muito bem ali posicionado naquela situação toda. Foi um pilar importante. Isso me deu mais segurança. Para a Venezuela não vai. Não vai para a Venezuela. Agora, estava um caos na economia. Agora, eu fui treinado na inflação. Eu fui treinado trabalhando num momento muito pior do Brasil. Pode crer. E eu cresci nesses momentos todos, então isso não me assustava. Então, se não tivesse ninguém para me incomodar, se eu tivesse liberdade para trabalhar, contratar pessoas e vender, eu estava tranquilo. Então é uma mistura de visão e doideira. Só pode. Visão e coragem. Visão e coragem. Doideira, eu sempre digo que empreendedor é meu maluco, mas tem que ter coragem. Por exemplo, quando eu comprei o clube, cara, 100 milhões de dólares de investimento. Você tem que pegar check-in, 100 milhões de dólares. Pô, tem que ter coragem, cara. Tudo, cara. Todo negócio, pensa qualquer negócio que deu certo aí. Qualquer um. Alguém tomou uma decisão corajosa. Tem que ser, cara. Alguém tomou uma decisão corajosa. Mas é o seguinte, ó, frase muito interessante que você costuma falar. Mentalidade rica, ela se inspira. Mentalidade de pobre sente inveja. Essa é uma frase aí que continua se aplicando? Eu penso que sim. Eu penso que a inveja é um sentimento humano. Não é? É uma reação, às vezes involuntária, de pessoas que não descobriram exatamente o seu valor e sofrem pelo sucesso alheio. É verdade. Porque o sucesso alheio tem que nos gerar felicidade. Quando alguém tem uma boa notícia e eu fico triste, isso é inveja. Verdade. Se eu não me alegro com a tua alegria, Verdade. eu tenho que me alegrar com a tua alegria. Verdade. Se eu não me alegro, eu estou sentindo inveja. Inveja é ruim por quê? É ruim para mim. Se eu sinto inveja, isso é ruim para mim. É ruim emocionalmente, é ruim para minha saúde. A inveja, ela também mina a tua iniciativa, a tua autoconfiança para você avançar. A inveja é muito ruim, cara. Inveja É uma grande meta. Tá vendo aí, Boston? Você aprende. Agora, ao mesmo tempo, se eu me alegro com a tua alegria, eu também tenho a oportunidade de aprender com ela. Isso é uma coisa que todos nós, seres humanos, somos sujeitos a cairmos na armadilha da inveja e a gente tem que se policiar, porque isso é bem ruim. Flávio, foi uma aula maravilhosa, meu irmão. Vocês tiveram um privilégio imenso. Eu realmente recomendo os livros dele, Geração de Valor 1, 2, 3 e o Ponto de Inflexão. Isso. Tá na minha livraria lá para vocês curtirem, nós dois aqui, capitalistas malvadões. Um abraço, irmão. Um abraço, gente. Tchau.